Meus queridos, vamos lá para a gente ganhar tempo. Veja bem, eu vou fazer um breve relato do que vai acontecer profeticamente daqui para frente, tá? Eu quero dizer antes que você pode encontrar na internet quem ensine de forma diferente. Os acontecimentos proféticos não são uma matemática correta. É preciso que você contextualize os princípios, que você contextualize o que é ensinado no Apocalipse. É preciso que você trabalhe junto com os outros livros proféticos da Bíblia, por exemplo, um livro importantíssimo, o livro de Ezequiel, Daniel. São livros que se completam. E o entendimento desses fatos que vão acontecer daqui para frente depende de uma análise ampla e de uma contextualização daquilo que a gente lê na Bíblia Sagrada. A nossa visão é uma visão mais aceita entre os teólogos, entre os estudiosos da Bíblia. Nem sempre isso acontece, tá? Nós temos, por exemplo, uma visão da graça que vai, muitas vezes, até de encontro a alguns teólogos. Para nós, por exemplo, a graça, ela é suficiente, ela é 100% suficiente para salvar o ser humano pecador. Enquanto alguns teólogos acham que a gente tem que dar uma ajudazinha também para poder ser salvos. Mas no contexto apocalíptico, a nossa visão é a visão mais aceita. É aquilo que os teólogos ensinam, a maioria deles, nas escolas, nos seminários, do mundo inteiro. Pois bem, o que é que vai acontecer? Segundo essa teologia, essa visão, nós estaríamos vivendo hoje o que nós chamamos de o princípio das dores. Toda essa agitação que a gente vê, essas mudanças comportamentais, essas crises, essas coisas que acontecem, o mundo está numa convulsão tremenda. Há uma inquietação política generalizada. Existem muitas coisas que estão trazendo inquietação no mundo inteiro. Nós estamos prestes a viver, uma terceira guerra mundial. A coisa é muito séria. Nós temos hoje um poderio bélico, atômico, capaz de destruir o mundo dezenas de vezes. A coisa é muito mais séria do que se imagina. A gente simplesmente vai vivendo, a gente vai empurrando a vida com a barriga, a gente está preocupado com o que a gente tem que fazer amanhã, depois da manhã, com as contas que a gente tem que pagar. Mas, por trás disso, existem muitas coisas sérias acontecendo. Nós estamos vivendo o que a Bíblia chama de princípio das dores. Segundo todas as profecias que foram feitas, e os sinais que nós encontramos na Bíblia, nós estamos bem próximos de viver o próximo grande evento bíblico, apocalíptico, que é a vinda de Jesus, que é o arrebatamento da igreja. Diz a Bíblia que a trombeta de Deus vai tocar e os mortos em Cristo vão ressuscitar primeiro. Jesus não vai vir até a terra, Jesus vai vir até as nuvens. E toda a igreja, todos os salvos, mortos e vivos, vão subir para o encontro do Senhor nos ares. Esse é o próximo grande evento. Eu vou continuar aqui dando uma ideia do que vai acontecer, porque quando eu entrar na palavra de hoje, você vai ter uma noção melhor. Bom, quando a trombeta de Deus tocar, quando a igreja for arrebatada, então a igreja será retirada da terra, e também o Espírito Santo vai ser retirado da terra, porque o Espírito Santo está aqui exatamente na igreja. A igreja é a habitação de Deus, é a morada de Deus, porque o Espírito Santo mora na igreja. Então, já não vai ter mais igreja aqui, e já não vai ter mais o Espírito Santo aqui na terra.
Nesse momento, nós teremos aqui o início de um período de grande tribulação. Nós vamos falar mais sobre isso daqui a pouquinho. Enquanto a igreja está no céu, lá no céu a igreja vai viver dois grandes eventos. As bodas do Cordeiro, é uma festa de recepção, a noiva, que a igreja vai se encontrar com o noivo. Vai ter uma festa de casamento, uma festa de recepção lá no céu. E vai ter também lá o tribunal de Cristo. São dois eventos que vão acontecer lá no céu. Aqui na terra está acontecendo a grande tribulação. Lá no céu, dois eventos estão acontecendo. Esse evento lá dessa celebração, as bodas do Cordeiro, e também o tribunal de Cristo. Esse tribunal de Cristo não é para definir se você está salvo ou não, porque todo mundo que vai estar lá já está salvo. Esse tribunal é para dar a cada um segundo as suas obras. É para saber qual será o seu galardão lá no céu. Tipo assim, para saber onde você vai morar lá no céu. Se você vai morar em Ramos ou São Conrado. Entendeu? Se você vai morar no apartamento de 3 suítes, ou se você vai morar no conjugadozinho, em Bom Sucesso. Bom, então nós vamos ter lá esses dois eventos. Aqui na terra vai acontecer a grande tribulação. É uma tribulação terrível. As manifestações do diabo vão estar livres. Você com certeza já ouviu falar do anticristo, você já ouviu falar da besta, você já ouviu falar de outras manifestações, de coisas que vão acontecer aqui, que a gente não vai entrar em detalhes nisso agora. A gente vai falar mais sobre Apocalipse, porque esse é o tempo de falar de Apocalipse, mas não agora, para não perder o fio da meada aqui. E aí o que vai acontecer? No final desse período de grande tribulação, breve a gente vai saber tudo que vai acontecer nesse período. Está em Apocalipse do capítulo 9 até do capítulo 6 até o 19, que fala sobre a grande tribulação. Aí, quando terminar esse período da grande tribulação, Jesus vai voltar. Já acabou o tribunal de Cristo, já acabou lá essa celebração lá das bodas do Cordeiro, acabou tudo. Aí o Senhor Jesus vai voltar. E a Bíblia diz que Ele vai voltar como um relâmpago que nasce no Oriente e se mostra no Ocidente. E Ele vai voltar trazendo com Ele, eu fico todo arrepiado, porque eu sei que eu vou estar lá. Não porque eu mereça, mas porque é a graça de Deus. Você sabe andar a cavalo? Eu sei, eu amo andar a cavalo. Eu não sei jogar bola, mas amo andar a cavalo, Aí nós vamos descer montado no cavalo. Vamos descer um exército acompanhando o Senhor Jesus. E a Bíblia diz que Jesus vai descer lá em Jerusalém e vai colocar os pés dele no Monte das Oliveiras. Isso é físico, isso é real, é fato. E quando os pés dele tocarem o Monte das Oliveiras, o monte vai se fender de cima a baixo. E aí vai acontecer uma batalha, e a gente vai falar sobre essa batalha, Gog, Magog, a gente vai falar sobre as batalhas que vão acontecer. E aí, nesse momento, todos os que não são de Jesus vão morrer, vão perecer. E Jesus vai lançar o diabo, vai aprisionar o diabo, vai lançar ele na prisão. E aí vai começar um período que a gente chama de milênio. Serão 1000 anos, quando Jesus vai governar aqui na terra. E aqui na terra nós vamos ter dois tipos de gente. Os salvos que foram salvos durante o período da grande tribulação, que conseguiram se salvar, e todos os que vieram com Jesus, que desceram com Jesus. Nós vamos voltar com Jesus e vamos reinar aqui durante 1000 anos. Depois desses 1000 anos, Satanás será solto, haverá mais uma batalha, e aí sim vai ter o desfecho final, vai ter o grande trono branco, onde todos os salvos vão ser liberados desse trono, vão passar direto, porque Jesus já pagou o preço por eles, e todos os não salvos serão julgados por seus atos, condenados e lançados no lago de fogo e enxofre.
onde vão estar para sempre. Então a gente tem uma ideia geral de tudo que biblicamente está previsto acontecer, uma sequência dos eventos. E agora eu queria que você lesse comigo o que está em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 ao 18. O título desta mensagem é A Morte e a Trombeta. A trombeta representa essa vinda de Jesus até as nuvens, esse próximo evento que vai acontecer, que é o arrebatamento da igreja. Eu chamo de trombeta porque vai acontecer ao som da trombeta de Deus. Quando a trombeta de Deus tocar, então vai acontecer esse arrebatamento. Vamos lá, 1 Tessalonicenses capítulo 4, do verso 13 ao 18, diz assim a palavra do Senhor. Quem recebe a palavra do Senhor, diga glória a Deus. Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Ou seja, vocês têm que saber o que está acontecendo com os que estão dormindo. Aqui ele está falando dos que dormiram no Senhor, morreram e eram de Jesus. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará, mediante Jesus e juntamente com Ele, aqueles que nele dormiram. Ou seja, eles vão voltar, eles vão vir. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem, os que estão mortos. Pois, dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois disso, os que estivermos vivos seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. A Bíblia diz, consolem-se uns aos outros com estas palavras. Bom, a vida da gente é sempre marcada por acontecimentos. Quando você é batizado, é um acontecimento. Hoje é o grande acontecimento de algumas pessoas aqui. Vocês nunca mais vão se esquecer desse dia. Quando você conhece a pessoa amada, é um acontecimento. Quando você se casa, quando você fica noivo, né? Quando você se forma, recebe o seu diploma, quando você consegue um bom emprego, quando você faz uma viagem super legal, né? A vida é marcada por acontecimentos. Existem dois acontecimentos que são inevitáveis, que vão acontecer, não importa o tempo que demore, mas vão acontecer. É a morte e a trombeta. Por isso é o título dessa mensagem hoje, a morte e a trombeta. Eu muitas vezes tenho feito enterros na minha vida, né? São muitos anos de ministério, e às vezes a gente faz um enterro de uma pessoa que morreu inesperadamente, e você nota que as pessoas ficam assim, nossa, como isso aconteceu? Por quê? O fato é que a morte é inevitável, assim como também a vinda de Jesus, ela é inevitável. E esses dois eventos, tanto a morte como a vinda do Senhor Jesus, para buscar a igreja, eles vão dar um ponto final nessa história do nosso rumo, vai definir o nosso rumo. O que vai acontecer a partir de agora? Vai definir nesses dois momentos, ou na morte ou na vinda de Jesus. Quando uma pessoa morre, ali, ela encerrou aquele ciclo e acabou, não tem mais o que decidir. Tem pessoas que ensinam, o catolicismo, por exemplo, ensina que haverá ainda uma oportunidade para essas pessoas, se elas não estiverem salvas na morte, porque tem o purgatório, mas a gente não encontra isso na Bíblia Sagrada. Não dá para a gente acreditar naquilo que não está na Bíblia Sagrada. Isso é uma maneira da gente tentar minimizar a coisa, certo? Então, a morte e a trombeta, a morte e o arrebatamento vão definir o nosso futuro espiritual, vão definir a nossa eternidade. E a gente vai começar então falando da morte. Assunto bom para a gente falar domingo de manhã, né? É interessante quando a gente chega aqui e fala, amados, vamos vencer, vamos fazer as pessoas, glória a Deus, vamos falar de morte.
Vamos falar de morte, vamos começar falando da morte. A primeira coisa que a gente precisa se ligar, é que a morte, ela, além de ser inevitável, ela está muito mais próxima do que se imagina. Sinto dizer isso, porque a gente tem aquela ideia de que a morte física é uma desgraça, é o fim de todas as coisas, mas não é. A Bíblia diz que a morte do justo, para Deus, é motivo de alegria, é uma maravilha, porque é quando a pessoa salva vai se reencontrar com Deus, né? Mas a morte vem logo. Eu separei aqui 3 versículos para a gente ler, vamos ser rápidos para a gente ler. Jó capítulo 14, versículos 1 e 2. Livro de Jó, capítulo 14, versos 1 e 2. Diz assim, olha só, olha o que está escrito. O homem nascido de mulher, quem é nascido de mulher aqui? Hã? Tem que ser, né? O homem nascido de... Então é para você isso aqui, tá? O homem nascido de mulher vive pouco tempo e passa por muitas dificuldades. Brota como a flor e murcha. Quem já está murchando? Não vou perguntar isso não, fica feio. Vai-se como sombra passageira, não dura muito. Tá? É o que a Bíblia diz a respeito do ser humano. Vamos lá, outro versículo. Salmos 144, verso 4. Salmos 144, verso 4. Eu procuro sempre utilizar a NVI, a Nova Versão Internacional, tá? O homem é como um sopro, seus dias são como sombra passageira, quer dizer, passa muito rápido, né? Tiago capítulo 4, versículo 14. Você é bom de telefone ou bom de Bíblia? No telefone é uma moleza, né? Coloca lá, a pessoa já está acostumada a buscar. Diz assim, Tiago 4, 14. Vocês nem sabem o que acontecerá amanhã. Que é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um tempo, um pouco de tempo, e depois se dissipa. Quer dizer, a morte, ela vai definir uma situação. Eu, quando vou fazer um enterro, eu procuro sempre deixar isso claro, porque as pessoas olham para a morte como se fosse algo que não vai acontecer, pelo menos não vai acontecer agora. A morte, não, eu não quero nem pensar nisso, mas acontece. É como aquela propaganda de seguro que tem aí. Lógico que você não vai... Não, acho que é uma empresa aí de enterro aí, né? Ela diz assim, mas vai que... né? Não vai acontecer, mas vai que... Porque a morte acontece, não tem como evitar. De repente você está aqui hoje, você não sabe se vai estar aqui amanhã. Lembrei até hoje eu estava lembrando dele, né? Nosso amigo que partiu para a glória, que ficava ali na câmera ali. Eu falei isso, inclusive, olhando para a câmera, e depois, na semana seguinte, ele não estava ali mais, estava na glória. É muito rápido. E a morte vai definir o que é que vai acontecer, porque depois da morte não tem mais o que fazer. Vamos ler o que está em Hebreus capítulo 9, versículo 27. Hoje eu vou colocar vocês para manusear a Bíblia, ou manusear o celular, né? Vamos lá, Hebreus capítulo 9, versículo 27. É importante a gente saber o que diz a Bíblia Sagrada. A Bíblia diz: da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez, e depois disso enfrentar o juízo. Quantas vezes alguém vai morrer? Uma vez. Tem gente que pensa assim, não, vou morrer, vou nascer de novo. A doutrina da reencarnação. A Bíblia diz que você vai morrer uma só vez, e depois disso vem o juízo. Ou seja, na morte encerra, não tem mais o que se discutir. Se você tiver que aceitar Jesus, entregar sua vida para Jesus, é enquanto você está vivo. Depois que você morre, não tem mais o que fazer. Outro dia eu estava discutindo com uma pessoa, que tem uma pessoa da família, que ela está com Alzheimer, e ela perdeu a consciência, ela nem conhece mais as pessoas.
E aí, alguém estava me perguntando, mas e aí, como é que fica? Eu não sei, são mistérios de Deus. Mas o que a Bíblia Sagrada diz é que a pessoa tem que reconhecer o senhorio de Cristo. Ela tem que receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Senão não tem salvação para ela. Então, o que a Bíblia diz? Que no momento da morte, define tudo. Por isso que eu disse que esses dois acontecimentos são fundamentais. A morte e a trombeta. Porque morreu, acabou, não tem mais o que fazer. Se você tem que salvar alguém da sua família, tem que ser antes, enquanto você pode salvar. Depois, não vai adiantar mais. Sabe, a gente muitas vezes leva a coisa muito para o lado da... a gente vai empurrando, a verdade é essa. Você sabe que se alguém morre sem Jesus, não tem salvação. Aí você ama a sua família, ama seu pai, sua mãe, seu irmão, sua tia, seus amigos e tal, e você não se importa muito com isso, porque você pensa, não vai acontecer, vai empurrando. Mas de repente acontece, e aí? Porque depois que morre, não tem mais jeito. Morreu, não tem mais jeito, já está definida, a situação já está definida, e a gente vai ver o que vai acontecer depois para frente. A gente precisa ficar muito ligado no que diz a Bíblia Sagrada, tanto por nossa causa, para que a gente fique firme na fé, firme na rocha, mas também para que a gente possa se preocupar com as pessoas que a gente ama. Eu vou ler aqui o que Jesus disse. Você acredita no que Jesus disse, né? João capítulo 3, versos 16 ao 18. Olha o que Jesus disse. Nesses 3 versículos, nós temos aqui a revelação completa do Evangelho. É o Evangelho todo resumido nesses 3 versículos. Jesus disse: porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo. A religião costuma condenar. Mas Jesus disse, olha, Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. E aí ele disse, como é que uma pessoa é salva? Quem nele crê, não é condenado. Mas quem não crê, já está condenado, porque é por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Ou seja, a pessoa que não creu, e esse crer, no original, ele não é apenas acreditar que Deus existe, acreditar que Jesus existe, é mais do que isso, porque a Bíblia diz que até os demônios creem e estremecem. Esse crer é você viver para Ele, é você entregar a sua vida para Ele, é você caminhar com Ele. A Bíblia não espera que você seja perfeito, a Bíblia em nenhum momento diz que você vai conseguir ser santo. Ao contrário disso, em todas as palavras, em todas as páginas da Bíblia, que a gente lê lá é o seguinte: ninguém vai ser salvo por si só. Todo mundo peca. Se você não peca de um jeito, você vai pecar de outro jeito. Nós vivemos, respiramos pela misericórdia do Senhor. Você consegue entender? Então, o que é que a Bíblia Sagrada diz? Que se alguma pessoa crê, se ela crê, já fica entendido ali que ela creu e ela se subjugou àquela crença, àquela fé, aos princípios do Senhor Jesus, mesmo não sendo perfeita, mesmo tendo seus erros. Por isso é que eu ensino sempre aqui, você pode estar bem, estar firme aqui na igreja, você não está bem, está lá embaixo, está numa fase horrível, aquela fase insuportável, que nem você mesmo está se aguentando, mas você está firme na igreja. Você tem que, não importa onde você esteja, você tem que estar firme na igreja. Por isso é que você não pode julgar o irmão que está aí perto de você, porque a gente está ensinando ele a não sair da igreja, mesmo que ele esteja todo lambuzado de pecado, está todo errado, todo torto, mas é aqui que ele tem que estar. Ele tem que estar na igreja, porque na igreja ele vai passar por essa fase, vai ouvir a palavra e depois ele vai se reerguer. E aquele que está caído hoje, amanhã ele pode estar ajudando outras pessoas, ele pode estar de pé. E aquele que está lá de pé, achando que é o tal, amanhã pode estar lá embaixo, precisando da misericórdia de todo mundo. Por isso que Jesus disse que a gente não pode julgar a ninguém. Então, vamos voltar ao texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, agora a gente vai ler os versículos 13 e 14. O
que está escrito aí? Diz assim: irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes, quer dizer, não dá para ficar ignorando a verdade, quanto aos que dormem, quanto aos que morreram em Cristo, né? Para que não se entristeça como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus, por meio de Jesus, trará com Ele aqueles que nele dormiram. Ou seja, os salvos ressuscitarão quando a trombeta de Deus tocar. Diga para quem está do teu lado: os salvos ressuscitarão quando a trombeta de Deus tocar. Você conhece alguém que você pensa assim: não, eu tenho um amigo, eu tenho um parente, um familiar que morreu com Jesus, vai ressuscitar, vai ouvir a trombeta de Deus e vai ressuscitar. E essa ressurreição a gente chama de primeira ressurreição. Diga comigo: primeira ressurreição. Nós vamos ter duas ressurreições. A primeira ressurreição vai acontecer quando a trombeta de Deus tocar. E a segunda ressurreição só vai acontecer lá no final, quando estiver na hora do julgamento do grande trono branco. Será a segunda ressurreição. A segunda ressurreição é a ressurreição dos condenados, dos que serão julgados por seus erros, sem misericórdia, pura justiça. A primeira ressurreição é a que vai acontecer quando a trombeta de Deus tocar. Ela está para acontecer a qualquer momento. Quando a trombeta de Deus tocar, que Jesus vier até as nuvens, que a igreja for arrebatada, os mortos em Cristo ressuscitarão. Esta é a primeira ressurreição. E vamos ver o que a Bíblia fala sobre a primeira ressurreição. Abra a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 20, versículo 6. Apocalipse, capítulo 20, versículo 6. Acha aí na sua Bíblia, no seu celular. Já está sendo projetado aqui. Olha o que a Bíblia fala sobre a primeira ressurreição. Bem-aventurados e santos são os que participam da primeira ressurreição, que é a que vai acontecer agora. A segunda morte, que é a morte eterna, que já morreram uma vez, né, fisicamente. A segunda morte é a morte eterna, a separação, é o lançamento lá no lago de fogo e enxofre. A segunda morte não tem poder sobre eles. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com Ele durante 1000 anos. Diga glória a Deus. Diga louvado seja o Senhor Jesus. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Amém? Então, quando a trombeta de Deus tocar, os mortos em Cristo vão ressuscitar. Esta é a primeira ressurreição. Então, se você hoje partir para a glória, hoje, você vai estar aguardando o toque da trombeta, porque você está salvo, você foi justificado, a partir do momento que você entregou a sua vida ao Senhor Jesus. É o que diz a Bíblia: não há condenação para quem? Para aqueles que estão em Cristo Jesus. Romanos, Paulo escreveu. Então, você vê como é importante você estar na presença do Senhor. Você que está se batizando hoje, como é importante esse passo de fé. Não é apenas uma celebração, não é apenas uma alegria. É um momento em que você está iniciando um novo ciclo, um ciclo de aprendizado, de crescimento da presença do Senhor. Aquele que está em Cristo, ele é nova criatura. Então, todos os que estão em Cristo e que morrem, vão aguardar esse toque da trombeta. Bom, o que vai acontecer com aqueles que morrem sem Jesus? Eles não vão participar da primeira ressurreição. Eles vão participar da segunda ressurreição, que vai acontecer antes do grande trono branco, lá depois do milênio. Só lá que eles vão ressuscitar. Não se preocupe em guardar muito essas sequências, não, que a gente vai falar muito sobre isso aqui. Eu já tinha avisado que a gente ia falar muito sobre isso aqui. Você vai pegar. Eu vou colocar aqui depois uns slides para você, pedir para você trazer uns cadernos, um caderno para anotar. Vai ser muito legal. Mas o que vai acontecer com os que morreram ou os que morrerem sem Jesus? Vamos ver o que a Bíblia diz. Apocalipse capítulo 20, nós vamos ler do verso 13 ao verso 15. Apocalipse capítulo 20, do verso 13 ao verso 15. Aí vai ser a segunda ressurreição, a ressurreição daqueles que não são salvos, que não vai acontecer com o toque da trombeta, vai acontecer só lá quando chegar a hora do grande trono branco no juízo final.
olha só o que vai acontecer. E o mar deu os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras, ou seja, sem misericórdia. Errou, está punido. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, ou seja, a morte eterna, morte espiritual. E aquele que não foi achado inscrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Meu Deus, meu Deus. Então veja bem, para você memorizar, para você entender direitinho, nós teremos quantas ressurreições? 2. A primeira ressurreição é para os salvos. Quem morreu com Jesus vai fazer parte da primeira ressurreição. E quem morreu sem Jesus, que não estava salvo infelizmente, não vai ressuscitar quando a trombeta tocar, não vai nem ouvir a trombeta, vai ficar para o final, só vai ressuscitar na segunda ressurreição, vai ressuscitar só para passar pelo grande trono branco e ser lançado no lago de fogo e enxofre. 2 ressurreições. Então nós temos 2 ressurreições, e se você está salvo, diga glória a Deus. Se você crê que está salvo, glória a Deus, né? Então nós temos hoje, pessoas que morreram, nós temos 2 grupos de pessoas que estão mortas, nós temos 2 mortos. Você vai no cemitério, se você olhar aquele monte de túmulo que tem lá, ali existem 2 grupos de mortos. Os mortos que morreram com Cristo e os mortos que morreram sem Cristo. Nós temos 2 grupos de mortos, os que vão participar da primeira ressurreição e os que vão participar somente da segunda ressurreição. Gente, isso é coisa muito séria, pelo amor de Deus. Vê se você entende a seriedade do que a gente está falando. Isso é palavra de Deus, isso é Bíblia Sagrada. Ninguém está criando historinhas para te impressionar. Tudo que a Bíblia diz que iria acontecer, está acontecendo. Meu Deus, todas as profecias bíblicas estão acontecendo. Tudo, detalhe por detalhe. E o que está escrito aqui vai acontecer. A palavra do Senhor não voltará vazia. Você está entendendo? Então, nós precisamos levar muito a sério isso. Primeiro, a Bíblia diz, aquele que está de pé, cuide para que não cai. Então, primeira missão tua é tomar cuidado para não cair. Porque a Bíblia diz que muitos se apostatarão da fé. Você está pensando que todo mundo que está aí louvando a Deus vai ser salvo? Não vai ser, não. Infelizmente. Muita gente vai cair, muita gente vai sucumbir. Paulo disse que ele tinha um grande receio, né? O receio dele era o seguinte, que depois dele pregar, muitos, ele mesmo, se perdesse. Então existe essa possibilidade. Que possibilidade é essa? É você quebrar a sua aliança com o Senhor Jesus. Por isso que eu falo sempre, você pode estar, você está bem, glória a Deus, mas você pode estar lá na lona, todo mundo pode estar te tirando pedras, todo mundo pode estar dizendo que você é isso, é aquilo, aquilo outro, mas nunca se afaste da igreja do Senhor Jesus. Mesmo que você chegue na igreja, aí o irmãozinho olha, fulano, porque é o que faz, sempre foi assim, desde o tempo de Jesus. Mas você nunca pode se deixar bater. A sua salvação está em jogo. Você não pode de maneira nenhuma deixar de valorizar a sua salvação. Segundo, é muito importante que você entenda que você foi escolhido, foi chamado para que outras pessoas fossem salvas. Um dia, eu estava lá na igreja, quando a gente fundou a igreja, tinha lá uns 20 membros, e aí eu saí e fui para uma emissora de rádio. Cheguei lá na emissora de rádio, falei, eu quero botar um programa aí de rádio, quero pregar o evangelho aqui na rádio. Quanto é? É X. Falei, meu Deus, a perna tremeu. Aí eu queria comprar 5 minutos, para falar de Jesus durante 5 minutos. Aí ele me ofereceu 10 minutos. Aí eu saí de lá e tal, aí por isso que eu louvo muito a Deus pela vida da minha bispinha, bispa Iraci. Ela sempre me motivou bastante. Aí eu cheguei lá na igreja todo empolgado, bispa, nós vamos, na época era missionária, vamos
eu estou querendo entrar na rádio, eu vou botar lá 5, 10 minutos. Ela, não, vamos botar meia hora. Vamos botar não sei quanto, era um negócio assim. Sabe? Ela dobrava a aposta. Aí eu fui, entrei lá, dei o cheque pré-adaptado, não tinha dinheiro nem para pagar aluguel. Foi um sofrimento. Gente, olha, você não tem noção, você não tem noção. Às vezes você olha para o bispo aqui, eu não tenho vergonha de falar. Às vezes você olha para o bispo assim, você vê, pô, bispo, né, tá tudo bem. Você não sabe o que a gente já passou. Você não sabe o que a gente já passou. Você não sabe o que a gente já viveu, as experiências que a gente já viveu. Eu passei muito, eu tinha uma vida muito boa, porque eu era sargento, paraquedista, eu ganhava 40% a mais de compensação orgânica. Naquela época, militar ganhava muito bem, eu tinha comprado 2 apartamentos, comprei carro, tinha minha vida, fiz um quarto lá da minha casa só de despensa, tinha coisa até no teto, eu tinha fartura e tal. De repente, eu precisava da bispa para botar comida na minha casa. Né, da minha mãe, minha família, né, bispinha, chegava lá, quantas e quantas vezes a bispa chegou lá na igreja, pegava um pedaço de carne dela, ela ia ao mercado, comprava carne, eu falei, irmão, vem cá, vamos lá, ia lá na cozinha, aí ia lá e dividia a carne, me dava um pedaço, eu ia todo feliz com aquele pedaço de carne para casa, sabe? Mas eu entendi a gravidade da situação, meu Deus do céu, parece que a igreja às vezes fica dormindo, parece que o diabo cega as pessoas, a gente às vezes fica preocupado com coisinhas, com besteiras, às vezes a gente fica brigando por nada, às vezes a gente fica preocupado com coisas tão pequenas, quando na verdade a nossa casa está indo para o inferno, pessoas que a gente ama estão indo para o inferno, até a salvação da gente, se a gente não tomar cuidado, a gente dança. A coisa é muito mais séria do que a gente imagina. Quando você levanta aí, traz aqui o teu dízimo, quando você vem aqui, se consagra, você ora, você busca estar bem, porque você bem, você vai ser bênção na vida das pessoas. Você, se estiver forte, você vai salvar outras pessoas. Como é que você vai salvar a tua casa se você não estiver bem? Como é que você vai influenciar a vida da tua mãe, teu pai, teus irmãos, a tua família, se você não estiver bem? Aí você nunca está bem. Por quê? Porque você não está orando, não está buscando, não está fazendo aquilo que a Bíblia manda você fazer. Ninguém está dizendo que você tem que ser perfeito, não. Olha que coisa legal. Tem gente que diz assim, não, para fazer a obra de Deus tem que ser perfeito. Ué, então quem vai fazer a obra de Deus, meu Deus do céu? Tem gente que fala assim, mas fulana vai se batizar, mas ela ainda se veste assim, Que isso? Isso é religiosidade pura. Você pega a igreja primitiva, as pessoas criam no Senhor Jesus e eram batizadas imediatamente. Depois elas começavam a passar por um processo de ensino, de ministrações, para elas crescerem. Quem é que vai participar da ceia porque merece? Ninguém. Alô? Você está entendendo? Tudo que o Senhor quer de você é lealdade, é fidelidade. Ele quer ser prioridade na sua vida. Ele quer que você pode deixar até de fazer outras coisas, mas a sua fé, a sua comunhão com Deus está sempre em primeiro lugar, seja no seu dia a dia, seja no dia de você vir para a igreja, sabe, você se esforça. Tem gente que pensa assim, não vou para a igreja porque é longe, eu estou cansado. Mas como assim? Não está cansado para ir para a academia, não está cansado para ir para trabalhar, não está cansado para um monte de coisa, mas para Jesus está cansado? Que história é essa? Está pensando que Deus não conhece o que está no coração? Deus quer ser o primeiro na sua vida. Você está entendendo? Em tudo. Ele quer se sentir honrado. Diga com fé, glória a Deus. Você está entendendo? Então consagra a sua vida. Entrega a sua vida. Consagra, investe mais tempo com o Senhor. No seu dia a dia. Para você ficar forte. Se você estiver forte, quando você chegar em casa, tem gente que diz assim, eu tento levar minha família para Jesus, mas ninguém quer nada, ninguém quer saber de Jesus, eles até chacotam de mim, riem de mim, está faltando unção, meu irmão. Eu me converti e salvei toda a minha casa, entendeu? Se você estiver na unção, você vai conseguir salvar toda a sua família. Sabe por quê? Porque está escrito na Bíblia, crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Então todo mundo vai ser salvo. Deus vai tocar o coração de todo mundo. Nenhuma unha vai ficar para trás. Nenhuma unha vai ficar para trás. O problema é que você fica...
Aí eu estava falando o negócio do rádio, aí esqueci de completar. Fui lá, entramos no rádio, começamos a pregar o evangelho, por amor às almas. Eu não me preocupei em comprar nada para mim, eu não me preocupei em comprar nada para a igreja, eu só queria ganhar almas. Fui criticado pra caramba, muito criticado. As pessoas diziam assim, pois é, o bispo está aí à frente da igreja esses anos todos, nunca comprou nada. Já ouvi isso muitas vezes, mas só que eu fui para o rádio, entendeu? Lá no rádio ganhei a Maria Otaciano, ganhei o pastor Pedro, ganhei a Lucidalva, aí veio a Bruna, aí veio o Tiago, aí veio não sei quem, aí veio, tem um monte de gente, Letícia, veio Sandra Clé, veio todo, né? Aí ganhei um monte de almas, glória a Deus pelas minhas escolhas. Você está entendendo? Então, é muito importante que a gente entenda o momento que a gente está vivendo agora. Nós vamos falar agora sobre os dois grupos que estarão vivos quando a trombeta de Deus tocar. Os salvos e os não salvos. Vamos dizer que tocasse agora a trombeta de Deus. Diz que vai ser um som que a gente nunca ouviu. Vai ser um som diferente. Vai ecoar nos 4 cantos da terra. Eu fico imaginando. Toró. Deve ser mais bonito que isso, né? Dois grupos vão estar nessa ocasião vivos. A gente falou dos mortos, né? Tem 2 grupos de mortos. Tem os mortos salvos e tem os mortos não salvos. A gente já viu que os mortos salvos vão para a primeira ressurreição, os mortos não salvos vão para a segunda ressurreição, só lá no finalzinho, né? A gente já viu. Quem quer participar da primeira ressurreição? Glória a Deus, né? Tá. Agora nós vamos ver o seguinte, para a gente acabar. Sobre os que vão estar vivos, tá? Quem vai estar vivo e quem... nós temos 2 grupos também. Assim como os mortos, tem mortos salvos e mortos não salvos, os vivos também. Quando a trombeta de Deus tocar, vamos lá, vamos fazer a trombeta, vamos, faz aí, atenção. Toró. Que trombeta desafinada. Quando a trombeta de Deus tocar, o que vai acontecer? Nós vamos ter 2 tipos de vivos. Nós vamos ter os não salvos, que ainda não se renderam ao Senhor Jesus Cristo, que ainda não se entregaram ao Senhor Jesus Cristo, portanto não estão salvos. E vamos ter os que já se entregaram e estão salvos. São 2 grupos também. Os salvos e os não salvos. Põe aí, gostei, vai lá, põe aí. Isso é o chofar, né? Nossa. Meu Deus, arrepiei, hein? Só os salvos ouvirão esse som da trombeta, só os salvos. Amém. Então vamos lá por causa da hora aqui. Veja bem, o que vai acontecer com os não salvos? Eu queria que você visse aí em Mateus capítulo 24, verso 21. Quem estiver vivo, no momento da vinda de Jesus, a trombeta tocou. Então, o que vai acontecer com quem não está salvo? Vai continuar aqui, já começa o tormento por aí. Imagina, você tem a sua família lá, você veio para a igreja, aí aconteceu o arrebatamento, a trombeta tocou, eles não são salvos, eles não ouviram a trombeta, só que você desapareceu. Aí quando ligar a televisão, vai começar a falar, olha, nós não sabemos o que está acontecendo, pessoas do mundo inteiro estão desaparecendo, misteriosamente. A ONU se reuniu, disse que talvez sejam extraterrestres que estejam abduzindo o povo da terra. Eles vão ficar sem saber o que está acontecendo, entendeu? Já vai começar o caos aqui. Mateus 24, 21, porque haverá grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Serão 7 anos de grande tribulação. Nesses 7 anos você vai estar onde? Lá no céu. E o que vai estar acontecendo lá no céu? Hein? As bodas do Cordeiro, é o noivo se casando com a noiva, né? Jesus
Jesus o noivo, a igreja a noiva, eles se encontrando, as bodas do Cordeiro e o tribunal de Cristo, para saber onde você vai ficar, se na Barra da Tijuca ou Japeri. Gente, sem falar mal de Japeri, desculpa o pessoal de Japeri, tá? É porque é mais longe, né? Brincadeira, né? Bom, aí serão 7 anos de grande tribulação. Depois nós vamos falar sobre essa grande tribulação. Tem muita coisa para falar da grande tribulação. É do capítulo 6 ao capítulo 19 de Apocalipse. Tem muita coisa para falar sobre ela. A gente vai falar depois. Vai falar sobre 144 mil, a gente vai falar sobre um monte de coisa. Bom, aí o que acontece com os salvos? Jesus voltou, aí pegou os salvos e os não salvos. Os não salvos vão ser deixados aqui, vão passar por esse sufoco chamado grande tribulação, tá? E os que estão salvos? Vamos agora voltar a 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 17 e 18. Vamos ler juntos. Depois disso, os que estivermos vivos, ou seja, quando a trombeta tocar e nós estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com os mortos que ressuscitaram na primeira ressurreição, né? Seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Consolam-se uns aos outros com estas palavras. Fala para quem está aí do teu lado aí, Jesus vem buscar você, você vai para a glória, nós vamos juntos para a glória. Vamos para o encontro do Senhor nos ares. Vai ser um dia de festa, de alegria. Glória a Deus. E para terminar, eu vou ler um versículo aqui que vai servir tanto para você ficar, pé na rocha, tá? Ficar firme, como também vai servir para você se sentir mais responsável pela igreja, mais responsável em servir ao Senhor, mais responsável em estar do lado do seu pastor, trabalhar do lado do seu pastor, mais responsável para você oferecer suas ofertas no altar, seus dízimos, né? Mais responsável por você se cuidar melhor, para você ficar bem, para pregar o evangelho para outras pessoas. Vamos lá, para terminar, vamos ler Isaías capítulo 55, versículos 6 e 7. Isaías capítulo 55, versos 6 e 7. Diz assim: busquem o Senhor enquanto se pode achá-lo, clamem por Ele enquanto está perto. Quer dizer, há um tempo para você buscar o Senhor. A Bíblia diz aqui, há um tempo determinado, né? Busque ao Senhor enquanto você tem esse tempo, essa oportunidade. Clamem por Ele enquanto está perto. Que o ímpio abandone seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se ele para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois Ele perdoará de bom grado. Diga glória a Deus. Quem recebe essa palavra, diga glória a Deus. Quem foi alimentado com essa palavra, diga glória a Deus.